Pai, nós te louvamos nessa noite, que o Senhor mesmo é digno de receber nosso louvor, nossa adoração, mas especialmente, Pai, a nossa gratidão. Muito obrigado porque o Senhor tem compaixão de nós, homens, mulheres, e não nos deixou na condição realmente escravizados, perdidos, indo para a condenação por causa do nosso pecado. O Senhor manifestou a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia a todos os homens, através do Teu Filho Jesus Cristo. E Ele veio e venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inimigo e nos dá a vida, e vida em abundância. Muito obrigado por esse privilégio. E hoje à noite estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que ela venha mesmo, Pai, ao encontro das nossas necessidades, para fortalecer as nossas vidas, para enfrentarmos as lutas, as dificuldades desses dias tenebrosos. E assim, Pai, podermos ser vitoriosos em Cristo. Ó Pai, nos ajuda. Pedimos que Teu Santo Espírito fale através da Tua palavra. E assim, Pai, cada um que chegou aqui, o Senhor conhece o íntimo de cada coração. O Senhor sabe das necessidades de cada um. Então, Pai, supra conforme a Tua vontade. E fica conosco. Nos ajuda hoje à noite. É essa a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós estamos na introdução da carta, falamos como essa igreja iniciou de forma milagrosa ali naquela cidade de Filipos. A primeira vez que o Evangelho foi pregado na Europa, através do apóstolo Paulo, de Timóteo, de Silas, Lucas. Então essa missão foi ali dirigida por Deus e ali eles pregaram o Evangelho. E vimos que a primeira conversão ali naquela cidade foi de Lídia, né, aquela vendedora de púrpura que estava no seu negócio, mas ouviu as boas novas da salvação. Depois aquela moça que estava endemoniada, era usada mesmo pelo diabo para ludibriar, enfim, Deus assim a libertou. E finalmente ali o carcereiro, né, na qual Paulo e Silas estavam presos, e ele viu o milagre de Deus ali, e esse homem cheio de temor, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então ali é estabelecida essa primeira igreja na cidade de Filipos. E anos depois, o apóstolo Paulo, lá preso em Roma, ele recebe uma oferta dessa igreja que tanto cooperava com ele através do servo Epafrodito. E esse homem veio até Roma, levando essa oferta, notícias da igreja, e ele é acometido de uma doença praticamente até terminal, né? E pela graça de Deus, Deus assim o recupera, e Paulo o envia de volta, agradecendo aos irmãos, e com essa carta aqui maravilhosa, tão especial para a igreja. Então Paulo e Timóteo, ali preso, Paulo em Roma, ele escreve e ele diz, né, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E aí ele dá essa saudação que nós semana passada começamos assim a contemplar, né, até nos deliciar com essa saudação, não só para a igreja ali em Filipos, mas é também para todos os santos espalhados nesse mundo. Quando nós falamos santos, né, a Bíblia fala que santo é aquela pessoa que é salvo por Jesus Cristo, recebeu o presente da salvação, como pecadores mesmo. E nós vimos aqui que o santo, né, ele é privilegiado,
privilegiado, como Paulo diz aqui, pela graça e a paz. Então Paulo diz, olha, santos que vivem em Filipos, vocês que receberam Jesus, que entregaram as suas vidas ao Senhor, e Ele é o seu Salvador, né? Então, estou dizendo aqui, olha, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, uma saudação, eu estava mostrando para os amados, que é especial, ela é específica e exclusiva, sim, de uma pequena, né, grupo de pessoas, santos. É para eles, somente para essas pessoas que Deus deu a graça e a paz, vindo da parte dele. Ou seja, a graça e a paz verdadeira só vem de Deus, né? E semana passada nós estávamos vendo que é um presente, graça, é um dom, é um privilégio, é um favor que Deus nos dá, né, a alguém que não merece. É um dom, é um presente que nós não merecemos, de forma nenhuma, muito pelo contrário. A Bíblia mesmo mostra que nós nascemos destituídos da graça de Deus. Nós nascemos em desgraça, não é? Desgraçados, homens e mulheres pecadores. Infelizmente, a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, e destituídos estamos da graça, da glória de Deus, né? Carecem. Então, naturalmente, nós nascemos já em desgraça, carentes mesmo de graça, de misericórdia, e nada que nós assim possamos fazer ou produzir para receber a graça de Deus, nós não vamos conseguir, porque graça é dom, né? É presente, é mesmo favor, e ninguém paga, né, a Deus esse favor. Não tem dinheiro que possa pagar o dom, a graça de Deus, nenhum. A Bíblia diz, não é, que não é de obras, para que ninguém se glorie. Não se compra a graça de Deus, não se compra o favor de Deus, porque tudo que nós possamos fazer, como homens e mulheres pecadores, as nossas obras diante de Deus são obras contaminadas pelo pecado, mesmo até coisas que achamos à nossa vista que são boas, mas diante de Deus não são. Então, graça, essa graça aqui, é um favor de Deus que nós não merecíamos. Muito pelo contrário, né? Nós somos inimigos de Deus. A Bíblia mesmo declara isso. Homens e mulheres, inimigos de Deus, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas. Então, destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Mas esse favor que Deus nos dá, e nós vimos assim, que é manifestado a todos os homens, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, pelo seu amor. E nós vimos que ela foi manifestada através de uma pessoa, essa graça de Deus, né? E a pessoa é o seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, se manifestou entre nós. Vimos, né? Se fez carne, habitou, se manifestou entre nós. Vimos a sua graça como unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele realmente é a graça de Deus manifestada a todos os homens. A graça que salva, a graça mesmo que tira o homem da miserabilidade, da desgraça, e o mesmo faz, né, um santo, um Filho de Deus, só pela graça. E as multiformes, né, manifestações da graça de Deus, nós vimos que ela se tornou salvadora,
a todos os homens. A graça de Deus, ela se manifesta agora educadora, santificadora. A graça de Deus se manifesta como sustentadora, supridora e ainda vai se manifestar glorificadora. Para quem? Para os salvos, né? Para os santos. É maravilhoso receber essa graça de Deus. Mas eu queria hoje falar da outra parte, né? Quando Paulo diz aqui no verso 2: graça e a paz a vós outros da parte de Deus. Ou seja, não só a graça vinda a vós, ou seja, os santos, os salvos, é da parte de Deus, como também essa paz. Então, a paz que Paulo está dizendo aqui é uma paz que é o resultado dessa graça. O produto da graça é a paz, essa paz de Deus, que vem de Deus. Por que nós temos que entender? É porque a paz, né? E eu diria assim, essa paz verdadeira, a verdadeira paz, ela vem de Deus. Por quê? O mundo, ele oferece também uma paz. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo, ele reunindo com seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 27, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, né? Ou seja, não perturbe os vossos corações. O mundo, meus amados, ele dá uma paz, só que é uma paz falsa, não é uma paz verdadeira. Por quê? O mundo, ele é o inimigo de Deus, ele não tem paz com Deus, é inimigo de Deus, então ele não pode dar uma paz que vem de Deus, né? Se ele é inimigo de Deus. A inimizade é a ausência de paz, não é? Quando não há paz, há inimizade. Jesus Cristo mesmo, ele diz, olha, uma casa dividida, um reino dividido, onde a inimizade não subsiste, né? Vai ruir, vai mesmo deteriorar, porque não há paz, há inimizade, há contendas. Então, essa paz é uma paz mundana, é uma paz diabólica, é uma paz que é inimiga de Deus. E o mundo mesmo oferece, só que é uma paz falsa, eu diria assim, passageira, né? Momentânea, provisória. Então o mundo cria uma pombinha da paz, né? É o símbolo da paz, uma pomba branca que sai voando, ou rosas brancas, uma bandeirinha, né? Uma coisa fútil. Por quê? Porque não é verdadeira. Eu sempre digo, e é um fato, né? Você não pode dar aquilo que você não tem, aquilo que você não possui, né? Então alguém promete uma coisa, se a pessoa não pode dar, ele está mentindo. Então esse é o mundo, promete uma falsa paz que não existe. Então, quando Jesus disse assim, não vou-la dou como o mundo a dá, a paz que Jesus dá, realmente é uma paz agora verdadeira. E essa paz, ela vem agora de Deus. E assim como a graça, ela vem na pessoa de Jesus Cristo, a paz também vem através de Jesus Cristo. Irmãos, nós vivemos um mundo sem paz, né? Um mundo em guerra, o nosso país está em guerra,
né? Uma guerra mesmo urbana, uma guerra de interesse, uma guerra de valores, uma guerra mesmo em que o diabo, né, ele é o comandante, é o matador, é o destruidor, é o roubador. Então vivemos numa guerra, e uma falsa paz, que muitos aí estão assim oferecendo, né? Muitos que não vão dar porque não tem, porque a verdadeira paz primeiramente, ela vem de Deus, é uma paz da pessoa com Deus. Se você não temos paz verdadeiramente com Deus, não é o mundo que vai dar, porque ele não tem. Então, a paz verdadeira, ela vem através de uma pessoa também, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o nome dele, né, Isaías capítulo 9, se eu não me engano, né, Isaías capítulo 9, vamos ver aqui rapidamente. Isaías capítulo 9, antes, né, o profeta viveu 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, e ele já escreveu, deixou profetizado, né, que ele seria mesmo o príncipe da paz. Diz aqui, Isaías capítulo 9, verso 10, olha. Não, 6, né? Até porque eu estou em Eclesiastes. Isaías capítulo 9, verso 6, não é isso? Muito bem. Diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aqui, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, e ele mesmo é o príncipe da paz. E ele, vou mostrar que ele é o príncipe da paz, porque ele fez a paz verdadeira. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, agora no capítulo 11, Evangelho de João, capítulo, 21, hoje eu estou meio complicado com os versículos. Aliás, João, capítulo 20 e verso 19, Evangelho de João, capítulo 20 e verso 19. Aqui o príncipe da paz, nós sabemos que ele foi entregue às autoridades, a Bíblia mesmo diz aqui, no finalzinho do seu sacrifício, ele foi morto, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E aqui os discípulos estão reunidos, com medo dos judeus, e diz aqui no verso 19, olha, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, o domingo da ressurreição, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então era um momento aqui, né, olhando as circunstâncias, a situação, o clima tenso ali em Jerusalém. Jesus Cristo acabava de ser condenado, morto, sepultado, né? O clima tenso, e os seguidores de Cristo estavam até sob ameaças, e um clima de medo, né? De pavor, esses homens sem paz, verdadeiramente. Então diz aqui que Jesus pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E ele mostrou, né, o preço que custou fazer essa paz. Então diz aqui, olha, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado.
ou seja, o sacrifício que custou, né? O preço que ele pagou para fazer a paz verdadeira, e não só no sentido material, assim, do medo, mas uma paz espiritual, uma paz grandiosa. Quer ver? Segure aqui um pouquinho e abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, diz aqui a palavra de Deus, no versículo 11, Paulo está lembrando, né, aos santos ali em Éfeso. Ele diz assim: olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Ou seja, os judeus eles se consideravam superiores às outras nações, porque eram circuncidados, né, em Abraão. Então desprezavam, menosprezavam as outras raças, os outros povos, e chamavam de gentios, incircuncisos, né, pecadores. Mas Paulo faz lembrar que essas pessoas, naquele tempo, né, chamados incircuncisão pelos que se achavam, diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo. E é fato, o homem natural está sem Cristo. Diz mais, separados da comunidade de Israel, ou seja, não era povo de Deus, né? Nós não éramos povo de Deus, gentios, incircuncisos, pecadores, desprezados, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, ou seja, nós não tínhamos promessas nenhuma, muito pelo contrário, as nossas promessas eram de condenação, né? De perdição, sem promessa de Deus nenhuma. Diz aqui, não tendo esperança, pessoas sem esperança, desesperadas. E aqui diz a Bíblia, sem Deus nesse mundo. É a triste condição de todo homem que nasce nesse mundo, eu, você, nessa situação, sem Cristo, sem comunidade, sem aliança, sem promessa, sem esperança e até sem Deus nesse mundo. Mas aqui diz, né? Mas agora, veja, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então veja aqui a maravilha, né, dessa paz que vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, profetizado 700 anos antes como o príncipe da paz, e ele veio fazer a paz a nós outros, né, que estávamos longe, inimigos de Deus, sem comunhão com Deus. Havia uma parede, uma separação. Diz aqui, olha, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. Inimigos de Deus, né? Sem paz com Deus, totalmente. E diz aqui, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, ou seja, Jesus Cristo levou sobre ele, sobre o seu corpo, né, todo o pecado, toda a lei, todas as ordenanças, e diz aqui, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então essa paz,
né, que nós estamos falando aqui, que veio de Deus na pessoa de Cristo para fazer, né, uma reconciliação conosco, inimigos dele. E como é que Deus fez isso? Através do sacrifício de Jesus. Ele tomou o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado que nos separa de Deus, né, que faz separação de Deus, pegou esse pecado, foi colocado no seu corpo, ele pagou, encravado lá na cruz, com a sua morte. E diz aqui, não é? Para que, verso 15 no finalzinho, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. A cruz foi aonde foi feita, né, essa obra da paz, destruindo por ela a inimizade. Veja, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, naquele momento que Jesus Cristo, ele chegou e disse: paz seja convosco, ele estava o quê? Evangelizando, né? Proclamando a paz. Diz aqui, a vós outros que estáveis longe, e aqui eu diria assim, o que não era judeu, né? Eram os gentios, e também paz aos que estavam perto, o povo judeu, os discípulos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então volte lá, agora acredito que dá para a gente entender melhor, né? Que quando Jesus, ele chegou lá e se apresentou aos discípulos e disse: paz seja convosco, né? Ele mesmo deu a eles essa verdadeira paz, evangelizando a paz, porque no verso 20 ele diz, olha, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, né, o preço da paz que ele pagou. Foi crucificado, as mãos, né, a prova da crucificação. O seu lado foi a lança cravada, morreu e pagou um alto preço, o preço pelo nosso pecado. E diz aqui, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, olha, paz seja convosco, né? E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, amados, Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, não é? Porque ele pagou o preço da paz, ele fez essa paz, e agora ele mesmo dá, né? Reconcilia, oferece, e é pessoal, é individual, é particular. Então, essa paz aqui, né, é a paz que nós chamamos de comunhão. O homem e a mulher, outrora inimigos de Deus, passa a ter comunhão com Deus, ou seja, ter paz com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, né, bem conhecido nosso, diz lá, né, Romanos 5:1, o que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Então Jesus, ele é o príncipe da paz, ele pagou o preço da paz, e ele evangelizou a paz, ou seja, ele oferece, né? Ele proclama essa paz, é pessoal, e no momento em que nós recebemos essa paz, amados, nós somos justificados diante de Deus, ou seja,
passamos a ser amigos de Deus, não mais inimigos, né? Por isso que diz aqui, justificados como justos, como se nunca houvéssemos pecado. Essa que é a justiça de Deus, não em mim, porque eu fiz alguma coisa, porque eu sou melhor, não, porque Ele fez. Então eu me agarro, né, a Jesus Cristo, eu confesso Ele, eu digo: Senhor, me ajuda, me salva. Então eu sou justificado, pois, mediante a fé, ou seja, é obra de fé. Eu recebo o Senhor Jesus, a salvação, a justificação, a paz pela fé. E a Bíblia diz, né? Justificados, pois, mediante a fé. E isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é pela graça de Deus. Que maravilha! Então diz lá, temos paz com Deus, né? Agora, comunhão com Deus, por intermédio de quem? Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, volte lá, quando o Paulo diz, né, graça a vós outros e paz, essa paz aqui que esses santos ali receberam, né, através da graça de Deus, a paz de comunhão com Deus. Por isso que eu digo que essa saudação aqui é bem pessoal, né? É bem particular, é bem específica. E hoje, irmãos, né, eu tenho essa paz com Deus. Eu não estou falando aqui que está tudo bem na minha vida, não. Que nós temos problemas, que nós temos dificuldade, nós vamos ter lutas, passar por tribulações. Mas essa paz pessoal, essa paz de ter comunhão com Deus, é para nos alegrar, para nos animar, para nos ajudar a enfrentar tudo que vai vir. Isso é muito pessoal, né? Por isso que domingo de manhã eu estava assim, feliz esses dias, até lendo, estudando. Estamos cheios de problemas, dificuldades, lutas, cada um aqui tem, né? Se você for falar, compartilhar, todo mundo tem problema, mas uma coisa é ter problema e tendo paz com Deus, e a outra coisa é ter os problemas sem a paz com Deus. Faz muita diferença, né? Então, nós recebemos aqui essa graça e essa paz, e eu quero falar mais um pouco, não só dessa paz com Deus, que é assim, é posição, né? É amizade, é amigo de Deus, comunhão com Deus, mas essa paz, ela é permanente, ela prossegue na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa peregrinação nesse mundo, e nós vamos precisar muito, né, nessa nossa luta diária. Então eu coloquei assim, a paz agora não é mais com Deus, que é essa paz de comunhão, mas nós vamos ter como posse a paz de Deus. Ela vai habitar conosco. Antes nós não tínhamos, porque eram inimigos, né? Agora, amigos de Deus, como nós vamos ter essa paz que é de Deus, essa que Paulo está dizendo aqui, olha, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É posse, é constante, é presente, ou seja, essa paz de Deus é a paz de possessão. E aí, irmãos, no final dessa carta, eu queria mostrar um pouco dessa paz de Deus, no capítulo 4, aqui de Filipenses, e mostrar que ela é constante, é presente, né? É pessoal, e é que vai nos levar nessa vida que nós estamos enfrentando. Então diz aqui o apóstolo Paulo, olha, no capítulo 4 e no verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mas espera aí, pastor, né? Como é que eu posso ter alegria
no meio das lutas, das tribulações, das doenças, das enfermidades, dos problemas, como é que eu posso ter essa alegria? Mas Paulo está dizendo que você pode ter, e você tem, se você tem realmente essa paz de Deus, né? Porque é independente das circunstâncias, ou seja, o crente, o salvo, o fato de ele ter comunhão com Deus, ter a paz com Deus, ele tem a certeza, ele tem a confiança, ele tem a permanência, ou seja, que essa paz de Deus está conosco. Irmãos, eu tenho muito problema, lutas, mas eu estou alegre no meu coração, porque eu tenho essa alegria, é com Deus, é pessoal. Então Paulo diz aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Uma pessoa sem paz, eu duvido que ela seja alegre. Como é que vai ter alegria se ela não tem paz? Mas eu digo que uma pessoa que tem paz com Deus, mesmo nas lutas, nas dificuldades, ela tem uma alegria interna, interior, uma alegria mesmo pessoal. Eu tenho alguns versículos aqui, olha, diz aqui no Evangelho de João, mas olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, é uma alegria constante, né? É isso que eu quero dizer, constante, constantemente está no nosso coração. Veja João capítulo 17, o Senhor Jesus está orando, na sua oração sacerdotal com o Pai, e ele diz aqui no verso 13, olha, João capítulo 17, verso 13, mas agora eu vou para junto de ti. Jesus estava antes, né, do seu sacrifício, da sua morte, ele ora, mas agora eu vou para junto de ti, Pai, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja, eu falo isso para que eles, o meu povo, tenha a alegria completa em si mesmo. Veja, é pessoal, não é particular. Em 1 João, agora no final lá já perto de Apocalipse, né? 1 João, as cartas, diz aqui o João a mesma coisa. Em 1 João capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, nessa paz de comunhão. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, o vosso gozo, o nosso gozo seja completo em Deus e em Cristo Jesus. Ou seja, independentemente da situação. Irmãos, você vai ter essa alegria contigo, né? Pode estar tudo errado, mas eu tenho essa alegria no meu coração, porque eu tenho paz com Deus, e a paz de Deus é constante mesmo, é presente. No início dessa igreja, em Filipenses, aliás, mas em Atos capítulo 16, no início dessa igreja, lembra da história do carcereiro, né? Como foi todos os acontecimentos, Atos 16 e 33. Depois da conversão daquela família, daquela casa, aqui no verso 32, diz aqui, olha, e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro e a família foram cuidar de Paulo e de Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus.
Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria por terem crido em Deus, ou seja, essa paz, né? Alegria mesmo constante. Romanos, o livro na frente, Romanos no capítulo 14, diz assim, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, as coisas de Deus, o reino de Deus, não são coisas temporais, né? Coisas materiais, em que há um engano até do inimigo, em que muitas pessoas, inclusive eu, né, teve uma época da minha vida que eu estava buscando alegria, paz, né, satisfação nas coisas que eu podia fazer, nas coisas que eu podia produzir. Os irmãos sabem que, né, eu sou construtor por natureza e tudo, trabalhei muito em construção, eu tinha tanta alegria, tanta satisfação, dava uma paz assim quando eu conseguia uma obra, né, terminava uma obra, fazia alguma coisa e tal, mas era passageira, era temporal, era uma satisfação momentânea, porque essa paz que eu buscava era em coisas temporais, em coisas materiais, que não vai trazer paz a ninguém nesse mundo, né? Por isso que diz aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas veja, justiça, né? A verdadeira justiça e paz, está vendo? E alegria em quê? No Espírito Santo. Então, irmãos, ter a paz de Deus, né? Essa paz de possessão, primeiramente aqui, é uma alegria constante. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, esses homens estavam também em lutas, como hoje à noite, mas ele diz, olha, alegrai-vos, irmãos. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Porque você tem a paz de Deus. Volte lá, Filipenses capítulo 4, não só é uma alegria constante, que diz no verso 4, mas diz aqui no verso 5, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não só uma alegria constante, mas Paulo está dizendo que essa paz traz uma moderação conhecida. Moderação conhecida, uma característica daqueles que têm essa paz de Deus no seu coração. O que é moderação, né, irmãos? É uma pessoa que tem prudência, é uma pessoa que é comedido, que tem equidade, é paciente, é sóbrio, em qualquer situação, em toda e qualquer situação, nas mais adversas, nas mais difíceis, nas mais complicadas possíveis. Não é aquele estoura tudo, né? Sangue quente, chuta o pau da barraca, como diz, não. Quem tem essa paz verdadeira de Deus, é conhecida essa pessoa pela moderação, como ela age, como ela enfrenta, como ela trata os seus problemas. Independente do resultado do problema, a pessoa tem que ter essa moderação, não é conhecida. Não é porque está tudo desabando, né, e bate aquele desespero, não, moderação. Por quê, irmãos? Qual é o segredo aqui? Está aqui no final do verso. Porque perto está o Senhor. Só por isso. Não é? Porque às vezes nem eu nem você temos a capacidade, mas perto está o Senhor. E olha, se eu for dar vários exemplos aqui na Bíblia, ilustração, quantos homens estiveram em situações muito difíceis, né? Daniel lá na cova dos leões.
jogado assim, né, no meio de leões, é para desesperar, né? É para ficar fora de controle. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandou os anjos, né? Perto estava o Senhor. Pedro mesmo, quando no livro de Atos ele foi, o Herodes mandou decapitar o Tiago e já deixou Pedro guardado para ser o próximo, porque o povo gostou, né? Então a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, ia ser decapitado também. Por quê? Porque Deus mandou um anjo, estava lá perto do Pedro. Esse homem Paulo aqui, né? Veja a experiência dele em Atos, eu acho que é 22, Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Ele já estava preso também, né? Atos 23, veja aqui, verso 9, olha, Atos 23, 9. Houve grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para fora da fortaleza. Então esse homem estava a ponto de ser mesmo, né, espedaçado pela população. E nós já ouvimos casos aqui, né, até no Amazonas, de pessoa entrar em delegacias, o povo mesmo revoltado e fulminar uma pessoa, né, destruir, matar mesmo. Mas Paulo estava na iminência disso. E é que diz, olha, na noite seguinte, quem estava perto do Paulo? O Senhor. Perto está o Senhor. Diz aqui, olha, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. Então, irmãos, no meio das lutas, das tribulações, dos problemas, das dificuldades, moderação, porque o Senhor está bem pertinho, né? A sua presença dele, diz aqui, olha, é conosco. E mais, não só a presença, mas diz coragem. A palavra de Jesus para esse homem foi coragem. Quem sabe, né? Hoje à noite tem alguém enfrentando uma luta grande, terrível, mas olha, o Senhor está bem pertinho, e Ele está dizendo: tenha coragem, né? Uma palavra mesmo de conforto, de ânimo, porque diz aqui: pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Não só Paulo tinha a moderação conhecida aqui pela presença do Senhor, né, pela palavra que estava perto, confortando, mas o propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida do Paulo, e tem, irmãos, nas nossas vidas, né? Então, diz aqui, volte lá, Filipenses capítulo 4, nós estamos, né? Mostrando essa paz de Deus, que é uma possessão na nossa vida, ou seja, conhecida pela alegria constante, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Segunda coisa, pela moderação conhecida, perto está o Senhor. Aí Paulo diz aqui, a terceira coisa no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Não só uma alegria constante, uma moderação conhecida, mas aqui uma ansiedade controlada, né? Ansiedade. Irmãos, hoje a gente
conversa com as pessoas, a gente nota que o mundo está ansioso, né? É uma ansiedade, é uma busca desenfreada, é algo assim que é até perigoso, sabe? Está todo mundo ansioso, atrás, naquela coisa. Mas aqui o verdadeiro que tem essa paz de Deus, essa ansiedade, diz aqui é controlada. Por quê? Porque ele diz, o Paulo aqui, olha, em tudo, no meio da tua ansiedade, da minha, eu estou dizendo que nós enfrentamos a ansiedade, né? Faz parte da carne, mas controlada. Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí, irmãos, olha o que Jesus diz para ti hoje à noite. Estás ansioso de alguma coisa? Você está com ansiedade de alguma coisa? Abra a sua Bíblia. Nós vamos terminar essa parte hoje aqui. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. No verso 25, é Jesus, esse príncipe da paz, esse que pagou o preço da paz, esse que te dá a paz pessoalmente. Ele diz assim: por isso vos digo, Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. É ele que está dizendo, você está ansioso? Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha, quanto ao beber, quanto ao que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Ou seja, as coisas temporais, as coisas materiais, emocionais, que nos deixam ansiosos. Mas Jesus diz, não ande assim. Eu estou perto, eu estou dizendo, olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O reino de Deus não é de coisas materiais, mas espirituais. E quem tem essa paz, irmãos, essa ansiedade é controlada, não é? Eu tenho visto Deus suprir maravilhosamente coisas na minha vida. Não é porque eu não trabalho, deixo de trabalhar, Ele supre. A gente é que se desespera, não é? Mas Ele diz aqui, olha, esse Deus que nos dá a paz, que é conosco, Ele dá uma ilustração maravilhosa. Ele diz, olha, observai as aves no céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. É Deus que sustenta. Ontem à noite eu estava vendo naquele History, um documentário, animais que voam. Quilômetros e quilômetros de animais, aves, tudo, sabe, sai do Polo Norte para o Polo Sul, sempre verão, eles vão. Quando é verão lá, aqui é inverno e vice-versa. Então, as bichinhas, sabe, atrás de alimenta, bonança, sabe, tudo Deus assim. Então diz aqui, olha, é o vosso Pai que a sustenta. Porventura, vós não valei muito mais do que uma ave? Não é? Um filho de Deus verdadeiro vale muito mais. Olha, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu não tenho domínio se eu vou estar vivo amanhã, né? Eu não tenho domínio se eu tenho os projetos, os meus planos, eu tenho que fazer, né? Nós aprendemos que você tem que ter um alvo, tem um projeto, porque quem não tem nada como projeto vai alcançar nada, né? Mas tem que ter um alvo, tem que ter um projeto. Mas eu não posso garantir que amanhã eu vou estar vivo. Mas eu te garanto, meu amado, se eu não estiver vivo, eu sei com quem eu estou, né?
porque eu tenho essa paz. Diz aqui: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Tem gente, desculpa aí, né? Tem 50 calças, aí ainda vai comprar mais, né? 50 sapatos, 50 camisas. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros. Aí ele diz, né? Homens de pequena fé. Realmente, irmãos, a nossa fé é muito pequenininha, né? Por isso que nós temos que orar: Senhor, aumenta realmente a nossa fé. Mas veja, portanto, não ficais ansiosos, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque, veja, ele especifica, são os gentios, não é? São as pessoas que não têm Deus, são as pessoas que não têm essa graça de Deus, são as pessoas que não têm essa paz com Deus, essa paz de Deus, é que procuram todas estas coisas. Não só procuram, irmãos, mas muitas vezes defraudam, não é? Roubam, mentem, difamam, enganam atrás dessas coisas. Os gentios fazem isso, e tem muito crente fazendo isso também, né? Mas diz aqui, olha: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, não da tua vontade nem da minha, não é o que eu quero, mas diz: o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais todas elas. Então aqui está o segredo, né? Diz: olha, busca Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não fique ansioso com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará aos seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Os dias são maus, né? Mas, irmão, no meio de tudo isso, eu vou terminar, mas abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmo de número 127, diz assim, olha, é uma promessa de Deus para os seus filhos. Salmo 127, verso 2, verso 1, né? Olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, na tua casa, na minha casa, o que está faltando? É Deus, é o Senhor. Então deixa Ele edificar, porque se eu for com as minhas próprias forças, com as minhas capacidades, com a minha sabedoria, não vai não, muito pelo contrário, talvez até haja destruição. Mas se o Senhor edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, trabalhar feito um doido, né? Comer o pão que penosamente granjeaste. Olha, aos seus amados, aos seus filhos, Ele o dá enquanto dormem. Não está dizendo para a gente ser preguiçoso, não trabalhar não, irmãos, mas está dizendo que nós devemos fazer a coisa correta, buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Desculpe o tempo, porque é maravilhoso isso aqui, mas, irmão, vamos parar, né? Quando Paulo fala graça a vós outros e paz da parte de Deus, primeiramente ele está falando dessa paz de comunhão, né? Que é através da pessoa de Jesus Cristo.
E essa paz só vem porque Ele já nos deu a graça, né? Que é Ele. E com a graça vem a paz. E Ele é o príncipe da paz. Ele pagou o preço, fez a paz e nos proporciona, nos dá. É pessoal e individual, né? A paz com Deus, comunhão. E agora os benefícios dessa paz. A paz de Deus, que é posse, é constante, é presente. E nós vamos terminar na semana. Mas é uma característica de quem tem uma alegria constante, uma moderação conhecida e uma ansiedade controlada. E para a semana a gente vê o resto, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não queremos ficar falando de maneira que não sejamos entendidos. Mas tudo que foi dito aqui é verdadeiro, é a Tua palavra. E nós devemos reconhecer, Pai, que nós nascemos inimigos do Senhor, sem paz contigo. Mas pela Tua graça, o Senhor enviou o príncipe da paz, Jesus Cristo. Ele pagou o preço da paz, Ele fez a paz. E Ele proporciona, Ele promove, Ele proclama essa paz. Paz esteja convosco. Nos dá, é pessoal, esse relacionamento contigo. Então nós devemos reconhecer que estamos em inimizade, confessar nossos pecados, entregar nossa vida ao Senhor, e teremos essa paz de comunhão, amigos de Deus. E com ela vem a paz de Deus, para nós enfrentarmos as lutas, a caminhada, as dificuldades. E ela é constante, é presente em nossas vidas. A forma de uma alegria pessoal, individual, no meio de tristezas, de lutas, de tribulações, uma moderação conhecida, porque o Senhor está bem pertinho de cada um de nós, e uma ansiedade controlada, porque o Senhor supre as nossas necessidades, nos dá mesmo, Pai, entendimento dessa paz tão maravilhosa. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém.